Celebrando a vida e a saúde, as graças maiores que Deus nos concedeu. Estamos dando início a mais um programa Estrela Guia na TV. A você, minha telespectadora amiga, a você, meu telespectador amigo, que sempre nos honram com a sua audiência, nosso muito obrigado aos telespectadores de Santos, São Vicente, canal 11 da NET também, e Praia Grande também, canal 11 da NET e o 18 analógico. A vocês todos, muito obrigado pela audiência, são vocês que fazem esse programa. Mas certamente ele não poderia estar aparecendo tão bonito na telinha de vocês se nós não tivéssemos aqui nos dando todo o apoio, uma equipe maravilhosa, Guilherme, Murilo, Reale, Gisele, Thaisa, Vanessa, que eu não esqueço mais da Vanessa. Tem mais alguém, Gino? O Vitor estava lá dentro, o Vitor também. Se não fosse esse pessoal maravilhoso que faz o seu trabalho com muito amor, com muita dedicação, tá? A quem nós agradecemos sempre. Há o valor de uma equipe que junto com a Laila, junto com o seu Luiz, fazem com que esse programa aconteça. Estrela Guia na TV, Estrela Guia é uma entidade filantrópica, nós vamos falar um pouquinho também depois dela. Eu queria fazer uma abertura diferente. Primeiro, vocês estão vendo que hoje eu não estou de manga comprida, nem gravata. A Dicleia, você, Marapé, Dicleia, hoje, infelizmente, eu não estou de gravata, nem de manga comprida, Dicleia, porque hoje eu estou vestindo a camisa de um órgão, tá? Que vocês vão conhecer muito bem nesse programa, de muita importância, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Mas antes eu queria falar um pouquinho com os telespectadores, antes de apresentar o tema do programa, antes de apresentar os nossos convidados, eu queria falar um pouquinho com você. Nós vivemos um clima de violência e apreensão. A cada dia que passa, as violências acontecem mais. A cada dia que passa, você para com o seu carro no sinaleiro e você vê aquele menino, pé no chão, fazendo malabares, ou com madeira, ou com limões, joga para o alto tal, para pegar uma moeda, ou simplesmente, às vezes, chega perto de você e pede uma moeda. Você vê adolescentes serem mortos por um celular. Você vê pessoas sendo queimadas porque não tinham muito dinheiro. Você vê pessoas saindo do banco e sendo assaltadas. Você vê a sociedade convulsionada, discutindo, e vai discutir por muito tempo, a redução da minoridade penal. Como se a redução da minoridade penal resolvesse esse problema. Cada vez mais as crianças e os adolescentes estão inseridos nesse noticiário policialesco e cada vez mais o santista já fica com medo de sair na rua com a sua correntinha de ouro, ou então se sente muito incomodado com tudo isso, e os atos infracionais praticados por criança e adolescente aumentam numa proporção geométrica. Tudo isso é uma realidade que nós não podemos esconder. Mas cabe a nós, principalmente como sociedade, fazermos alguma coisa bem concreta para que haja mudança, para que isso melhore. Não vamos ver um adolescente que praticou um ato infracional um bandido. Na maioria das vezes ele é vítima de uma sociedade que é injusta e que infelizmente, não no seu todo, não está sabendo cumprir o seu papel. E hoje nós vamos tratar disso. Hoje você vai ver, vai tomar consciência de que se você der uma esmola, você está colocando aquele malabares em condição de adquirir uma pedra de crack.
mas hoje nós temos instrumentos que podem reduzir sensivelmente esse estado de coisas. O tema de hoje é destinação criança. E para isso eu trouxe e pedi aos meus amigos, que agora já não são mais convidados, a Valesca Freitas, auditora da Receita Federal. Valesca, é um prazer muito grande tê-la novamente aqui, mais uma vez defendendo essa ideia do Destinação Criança. Obrigado por ter vindo, Valesca. Ai, olha, o prazer é meu e sempre muito grande, né, de poder participar dessa campanha. É muito importante para a nossa cidade, para todos os cidadãos. A honra é toda minha. E o nosso amigo, meu amigo de lutas lá no Conselho, o Luciano da Silva Oliveira. O Luciano é coordenador da Câmara Financeira do Conselho Municipal de Assistência Social. Luciano, parabéns pelo seu trabalho no Conselho. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, é bom estar participando. A honra é toda nossa, com certeza. Ótimo. Falamos em Destinação Criança. Falamos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e agora acho que está na hora da gente poder começar a detalhar isso, né? O que é o CMDCA, o que é o Conselho, o que é a campanha Destinação Criança, a participação da Receita Federal, nossos parceiros, nesse desafio que é o Destinação Criança. Eu gostaria, vamos fazer o seguinte, Luciano, você que é do Conselho. Nós temos um pequeno vídeo que fala sobre o Conselho e depois nós vamos destrinchar esse Conselho para que a população conheça, saiba o que é o Conselho faz. Por favor, meu pai. É muito bom a gente ver crianças assim, em pleno desenvolvimento, cheias de vida, crescendo com o apoio dos pais e familiares. Mas infelizmente ainda existe uma legião de meninos e meninas que vivem em situações de risco pessoal e social. São crianças que moram em favelas, cortiços, pedem trocados nos semáforos e muitas vezes são vítimas de uma violência que nem imaginamos. É nosso dever como cidadãos cuidar do presente e garantir o futuro destas crianças e adolescentes. Por isso, sempre que possível, precisamos ajudar as diversas entidades assistenciais da cidade. Elas realizam um trabalho sério no auxílio a crianças carentes. Nesse trabalho, um dos instrumentos mais eficientes que temos para melhorar a vida das crianças menos favorecidas é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santos, o CMDCA. Os conselhos municipais foram instituídos no Brasil pela Constituição de 1988. O CMDCA de Santos tem como objetivo discutir e encaminhar políticas que assegurem os direitos das crianças e adolescentes, ajudando a implantar projetos que podem se tornar políticas públicas inovadoras. O Conselho é formado por representantes da Prefeitura Municipal, sociedade civil, entidades assistenciais e empresariado. O CMDCA é gestor de um fundo cujo montante financeiro é construído através de doações de pessoas físicas e jurídicas. Os recursos arrecadados são totalmente destinados ao financiamento de trabalhos realizados pelas entidades que trabalham com crianças e adolescentes. O Conselho tem câmaras específicas que analisam os pedidos de recursos das entidades. Elas enviam projetos para o CMDCA e, se a solicitação for aprovada pelas câmaras, a entidade recebe o recurso solicitado. Durante a sua execução, os projetos são acompanhados e fiscalizados pelo CMDCA. Luciano, esse é o nosso conselho, né? Luciano, eu pediria a você que você detalhasse de uma forma muito mais abrangente, profunda, aos nossos telespectadores, o que é o CMDCA, a sua composição, enfim, ninguém melhor que você para falar sobre isso. Não, com certeza tem gente mais qualificada, né? Estou começando agora. Então, o Conselho, ele é um órgão deliberador e fiscalizador. Ele é formado por 44 conselheiros,
é um órgão paritário, né? Então é metade da sociedade civil, metade do governo municipal. Então são 11, de cada lado, né? São 11 conselheiros titulares e 11 conselheiros suplentes. Da parte do governo, tem o gabinete do prefeito, as secretarias que envolvem o governo municipal. E da parte da sociedade civil, são as entidades assistenciais, e aí é dividido atendimento de 0 a 6 anos, 6 a 12, 12 a 15, tem sindicatos, tem o Rotary, o Lions, entidades, tem faculdade, tem a sociedade civil propriamente dita, né? Que nem no meu caso, eu estou representando o empresariado, eu tenho um escritório de contabilidade, e aí como a minha área de atuação é contabilidade, eu sou acabei ficando coordenador da Câmara Financeira. São 4 câmaras, né, como o vídeo explicou, tem a Câmara de Relações Públicas, a Câmara de Legislação, a Câmara Financeira e a Câmara de Planejamento. Então, quando a gente abre edital para atender as políticas públicas, né, para atender a linha de atuação que as assembleias já deliberaram, as entidades elas enviam projetos que, respeitando o edital, passam pelas câmaras, aí sendo aprovado, tem o repasse do recurso previamente aprovado. Basicamente, assim, em linhas gerais, bem rapidamente, seria isso. Esse trâmite, isso demonstra o quê? A preocupação da importância do projeto que a entidade apresenta, né? Você falou muito bem, existe uma fiscalização em cima disso, ver a utilidade da aplicação daquele projeto, se realmente ele é importante, se ele está dentro do plano municipal dos direitos da criança e adolescente. E depois, ao acompanhamento, depois da liberação da verba do fundo municipal, que a Valesca também vai falar muito sobre isso, ao acompanhamento, né, do projeto e a prestação de contas, a fiscalização do Conselho, dos recursos, né, que foram fornecidos às entidades, né? Então isso para mim, Luciano, isso passa o seguinte, e para os telespectadores também, vocês já puderam se aperceber o seguinte: o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, além de ele ser um órgão muito importante, tá, é um órgão que trabalha com uma transparência, uma isenção, tá? E ele trabalha para que aquilo tudo que eu falei no começo, pelo menos seja minimizado. Santos é uma rede social muito grande, né, Luciano? Não sei quantas entidades são registradas no Conselho, mas... também não tenho esse número, mas são bastante. Só que só entidades que abrangem a educação infantil, né, que a gente teve uma luta com a Prefeitura, são 56 entidades, né, fora as outras áreas de atuação. Então, para que eles tenham uma ideia, essas 56 entidades de educação infantil, só essas 56 atendem mais de 10 mil crianças em situação de risco. De 0 a 6 anos. De 0 a 6 anos. Agora você imagine o resto, né, Valesca? Que rede e que grande o atendimento que é, né? Então o Conselho é um conselho transparente, tá? Um conselho que trabalha com lisura. E você pode estar certo. E eles estão convidados? Pode participar, claro. Nossas assembleias são? É sempre a primeira quinta-feira do mês. Inclusive depois de amanhã, né, agora dia 7, tem uma assembleia lá na Casa dos Conselhos, na Ponta da Praia. Na Avenida Realberto, né? Todas as pessoas da sociedade estão convidadas, né? Essas assembleias são abertas a todos vocês. Então, isso foi um leve pinceladas do que é o Conselho Municipal de Direitos da Criança, a importância que ele tem. Mas já passamos o primeiro bloco, são 4, né? Eu peço licença a vocês, porque nós façamos um break. Programa Estrela Guia na TV, volta já já, fique por aí. Uma boa ação pode mudar a vida de muitas crianças. A creche Estrela Guia precisa da sua ajuda e para isso está lançando a campanha Sócio Solidário.
Com uma pequena contribuição mensal, você ajuda a manter um trabalho importante na vida de muitas crianças. Informações pelo fone 3324-9317, 9318 e 9319. Agende uma visita, venha nos conhecer, estamos esperando por você. Antes de contratar a filmagem de sua festa ou empresa, consulte a Godoy Multimídia. Produção em vídeo com preço acessível. Faça sua empresa aparecer com os nossos institucionais. Eternize suas festas em vídeos inesquecíveis. Peça um orçamento. Você está assistindo ao programa Estrela Guia na TV, agora já no seu segundo bloco. Hoje nosso tema é Destinação Criança, com os nossos amigos aqui, a Valesca, auditora fiscal da Receita Federal, e o Luciano, que é coordenador da Câmara Financeira do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre o Conselho, para que você entenda no seu todo o que é o CMDCA, para que depois nós comecemos a falar do nosso fundo municipal, né, Valesca? Como manter, né, todo esse trabalho. Como manter esse trabalho. Luciano, você tem mais alguns informes que possa passar aos nossos telespectadores? O que acontece, o que está sendo feito? Então a gente tem uma relação que a gente apresenta nas assembleias, são os projetos que estão em andamento, tá? Então hoje a gente tem 31 projetos que tem o repasse mensal de acordo com o cronograma que eles apresentaram nos projetos. Para eu ter uma ideia, em andamento, né, a hora, caso finalizasse esses projetos todos, representariam 2.190.000, arredondando. Tem projetos aqui desde 2010 que vêm sendo executados, né? Agora em 2013, só para você ter uma ideia, 1, 2, 3, 4... Foram 8 projetos aprovados nesse último ano, né? No último edital que teve. São entidades tradicionais da nossa cidade, tá? Associação Ecoterapia, Gota de Leite, Casa João Paulo, Cerex, Lar das Moças Cegas, Associação Espírita Seara de Jesus. Então, todas são cadastradas no CMDCA e vê o projeto, foi aprovado, aquele repasse é feito de acordo com o cronograma que eles apresentaram no projeto. Você falou o total de 2 milhões... 2.190.000. 190.000 é o que está comprometido com esses 31 projetos. Né? E o saldo? Então, o saldo hoje do fundo é 2,5 milhões. Então, sim, mas se tivesse tudo executado, aí não sobrava nada. Não sobrava nada. Nós estamos mais uma vez sem dinheiro. Estamos sem dinheiro. Por isso que a gente depende da arrecadação do Destinação Criança. Esse dinheiro vem do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Isso. Então agora, Valesca, vamos conversar com a Valesca. O Fundo Municipal de Direitos da Criança e Adolescente. O que é o fundo, né? E qual é a participação da Receita Federal? Eu sempre digo que todo mundo acha que o leão é brabo, mas ele também tem uma parte, né, filantrópica, uma parte de coração, né? Pode detalhar para a gente isso, meu amigo? A função do leão é arrecadar para, num segundo tempo, distribuir onde é necessário. Legal. Né? O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente,
ele é muito importante porque a verba recebida pelo fundo, ela só pode ser usada em projetos para criança e adolescente. Então, a certeza de que quando você destina um valor para o Fundo Municipal de Direitos das Crianças, você sabe a finalidade que aquele dinheiro vai seguir. É só projeto para criança e adolescente. A nossa relação com o fundo é que existe uma lei que permite tanto ao contribuinte pessoa física quanto ao contribuinte pessoa jurídica destinar uma parte do seu imposto de renda para que seja aplicado nesses projetos com criança e adolescente. Por que eu uso o termo destinar e não doar? Porque o valor que a pessoa está destinando para o fundo, ela não vai estar pagando nem mais imposto, nem menos imposto. Ela apenas vai estar pegando uma parte daquele imposto que, pela lei, ela já deve ao governo federal e dizendo: essa parte do imposto eu quero que fique na minha cidade ou naquela cidade que ela achar que precise mais, só para projetos com criança e adolescente. E qual é essa parte que o leão permite? Pessoa física, 6% do imposto devido. Quando a pessoa vai fazer a declaração do imposto de renda, existe uma linha lá, imposto devido, que é o que a pessoa deve ao governo federal ao final de um ano calendário. Então, 6% desse valor a pessoa pode destinar. Em que condições? Ela precisa ser declarante no modelo completo. É como está a legislação ainda hoje. Existe aí projetos querendo estender, mas essa pessoa que declara pelo modelo completo, ela pode destinar 6% do imposto dela. Pessoa jurídica, qual a condição? Ela tem que apresentar o lucro real e ela pode destinar 1% também do imposto devido. Como nós estávamos vendo aqui, o Luciano, o seu Walter falando, né? O fundo municipal, ele tem o olho do conselho, ele tem o olho da Receita, ele tem o olho do Ministério Público. Então, existe um acompanhamento. E o que é importante nisso? Esses projetos, eles vêm de políticas públicas, que são discutidas pelo governo, mas pela sociedade também. O que a sociedade está assistindo? Onde está precisando? Onde a nossa criança e o nosso adolescente, ele tem uma carência que precisa ser atendida, né? Então, às vezes, quando a gente vê assim muita violência, mesmo que a gente não tenha passado por algo direto, né, seu Walter, né, Luciano? A gente pensa assim, puxa, o que eu poderia fazer para mudar esse quadro, para melhorar esse quadro? Ou mesmo pensar assim, o que eu posso fazer na minha vida para que uma outra pessoa também tenha uma vida melhor, né? Bom, isso não dá uma sensação boa? Saber que eu tomei, claro, né, uma atitude que dá a condição para uma criança, para um adolescente, ter uma vida melhor. Olha quantos projetos interessantes o Luciano falou. São entidades tradicionais que atendem essas crianças carentes. É o Estrela Guia, é a Gota de Leite, né? Tantos que você citou. O Educandário Santista. O Educandário Santista. O Educandário Santista também. Então é aquela história que eu acho da contrapartida. A gente vive reclamando que a gente paga muito imposto e não vê o resultado desse imposto. O leão quer arrecadar e depois é que ele destina. A destinação é a chance que o contribuinte tem de já deixar o dinheiro aqui. Ele já informa, eu quero que esse dinheiro, em vez de ir para Brasília, para depois esperar voltar, ele já fica em Santos, já fica em São Vicente, já fica em Guarujá, Praia Grande. A pessoa escolhe para onde ela quer destinar parte daquele imposto que ela iria pagar e ela já fica ali perto. Então, eu acho que essa é a contrapartida, é a forma maior de conscientização para a pessoa conhecer e poder doar, né? É muito fácil. O brasileiro tem o costume de criticar o governo, né? Tudo que ele vê de miséria na rua, pobreza, crianças abandonadas, famílias, o governo sempre é culpado, né? Existe uma responsabilidade grande do governo, mas todos nós somos responsáveis. E o que vocês estão colocando agora é justamente isso. Nós estamos conversando, né, sobre os caminhos. Esse, acho que é o melhor dos caminhos. Essa doação, a destinação. E a gente também depois vai entrar nos tabus que nós temos aí, né,
Eu vou te fazer uma pergunta rápida agora, que eu às vezes não aguento. Tem muita gente que não destina, e a gente vai depois discutir isso com uma profundidade muito grande. Por quê? Tem gente que não destina porque acha, não, se eu for destinar, eu vou cair na malha fina. Isso não é verdade. Cai na malha fina, Vanessa? Então, olha só, hoje, o que a gente faz? Usando a tecnologia que a gente tem, como é que funciona hoje? Eu estou lá na minha casa, fiquei sensibilizado pela campanha aqui que a gente está fazendo, quero ser um destinador. Então, eu da minha casa mesmo, ligo o meu computador, que hoje é uma figura presente praticamente em todos os lados, vou lá no site destinaçãocriança.org.br, abro lá, faço a minha destinação, abro lá já a minha conta do banco, informo aquele boleto e com aquelas informações que eu deixei lá no site, eu vou receber desse conselho, na minha casa, um recibo, que é o que a legislação fala, e os nossos conselhos estão preparados para emitir esse recibo. E com esse recibo, quando a pessoa for fazer a declaração de imposto de renda dela, ela vai lá, destinei tanto, vai informar, o governo federal já vai saber que aquela parte do imposto ela quis algo deixar... bem semelhante com o recibo do médico que ele já guarda. Isso. Algo bem semelhante. Isso, com o recibo do médico. Só que o recibo do médico ele gasta, ele paga, né? Então, aí o que acontece? O que acontece? O conselho, por sua vez, vai entregar uma declaração para a Receita chamada Declaração de Benefícios Fiscais. Aquela informação que você deu lá no site, o Conselho vai passar para essa DBF, que é a Declaração de Benefícios Fiscais, vai apresentar também eletronicamente, né, através da internet, e a Receita Federal vai cruzar. Fulano de tal, destinou tanto para o Conselho tal, fechou, não tem problema. Não tem malha fina. Não tem. Só tem cruzando alegria. As informações, se tiver tudo certo, não tem malha fina. E aí, né, você praticou um grande ato com alguns minutos, prestando atenção na gente e na frente do seu computador, né? Qual é o maior problema da campanha de Destinação Criança? É a desinformação? Eu acho que é a desinformação, sem sombra de dúvida. Porque o grande trabalho é esse, é a informação para conscientizar a pessoa. Porque como não custa nada, se a pessoa soubesse que ela poderia fazer isso, eu entendo que com certeza ela faria, entendeu? Então, é a informação, isso tem que ser multiplicado, tem que ir passando, para, se Deus quiser, logo, logo todo mundo destinar e não ter esse problema de falta de recurso nos fundos. Né? Eu te perguntei isso porque você está com a parte mais difícil, né? É fácil as outras câmaras aprovarem os projetos, opinarem e tal. Mas o dinheiro, quem trabalha com dinheiro é a Câmara Financeira, da qual você é coordenador. Né? Você falou em 2 milhões, tudo. Existe campo, existe projetos para muito mais, que precisam muito mais de aporte financeiro, é isso? Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Então, esses 2 milhões que estão sendo repassados para as entidades, né, nos últimos anos, os últimos projetos foram aprovados em 2012. Estão em execução agora em 2013, mas foram projetos aprovados em 2012. E como está comprometido no orçamento quase a totalidade dos nossos recursos, a gente precisa arrecadar mais para poder beneficiar tantos outros projetos. Porque tem uma fila de projetos inquestionável, porque o senhor mesmo no começo do programa elencou vários problemas que a gente convive e que poderiam estar sendo sanados frente às entidades. A gente estava conversando antes do programa começar, a capacidade de arrecadação seria em torno de 29 milhões por ano. Eu vou pedir licença para vocês, nós vamos entrar nessa parte mais triste da história. Pedir licença para vocês passarmos um break, e já se exauriu o segundo bloco. Pedimos licença para um breve intervalo, voltamos já já. Uma boa ação pode mudar a vida de muitas crianças. A creche Estrela Guia precisa da sua ajuda e para isso está lançando a campanha Sócio Solidário.
Com uma pequena contribuição mensal, você ajuda a manter um trabalho importante na vida de muitas crianças. Informações pelo fone 3324-9317, 9318 e 9319. Agende uma visita, venha nos conhecer, estamos esperando por você. Santos tem um novo gesto para proteger quem atravessa na faixa: o braço estendido. Toda faixa de pedestre sem semáforo agora é faixa viva. Quando for atravessar, estenda o braço com a palma virada para os carros. Quem estiver dirigindo deve respeitar esse sinal e parar. Juntos, vamos fazer um trânsito mais seguro e humano. Você está assistindo ao programa Estrela Guia na TV, agora no seu terceiro bloco, tratando de um assunto muito importante, fundamental, é o Destinação Criança, com a presença da Valesca, auditora fiscal da Receita Federal, do Luciano, coordenador da Câmara Financeira do Conselho de Direito da Criança e Adolescente. Nós já mostramos a vocês o que é o Conselho, como funciona. Valesca somente explicou muito bem, como vai ver. Eu gostaria, nós vamos mais adiante passar um vídeo, mas eu peço licença a vocês. Primeiro eu gostaria de divulgar, a pedido do meu amigo Marcelo Laranja, o lançamento de um livro sobre o fado, que vai acontecer agora dia 9, está lá, tá na sua telinha, Fado no Brasil, 9 de novembro, agora às 13 horas, no Tasca do Porto, na rua 15 de novembro, 112, o lançamento do livro do Fado. Nunca é demais lembrar que o Fado é uma música brasileira, embora todo mundo ache que ela é portuguesa, ela nasceu aqui no Brasil. Vamos prestigiar esse lançamento. O Marcelo também é do Clube do Choro, uma tradição na nossa cidade. Tá, Marcelo, boa sorte, obrigado, tá? E eu gostaria de mostrar um flagrante de hoje, uns flashes que nós tiramos hoje da Estrela Guia, né? A nossa entidade precisa. É preciso que as pessoas vejam essas fotos. Vamos passar as fotos, gente? Olha lá. As crianças comem, e como comem, né? Você sabe, o Luciano do Candário Santista, pertence à diretoria, ele sabe o que é isso. Isso foi tirar essas fotos, foram tiradas hoje, Valesca, no almoço. Lindas, né? As criancinhas comendo, é um cardápio balanceado, acompanhado por nutricionista, assim como do Educandário Santista. E a alimentação é fundamental, né? Principalmente nessa fase de crescimento. Até os 6 anos forma-se o cérebro e haja ômega 3 nessas crianças para que elas possam ser alguma coisa amanhã no dia de hoje. Ajude, nós aceitamos qualquer tipo de doação, nós temos um bazar na rua General Câmara 124, tá? Telefone 3324-9317, 3324-9319, nós aceitamos qualquer tipo de doação e ajuda. Tá? Muito obrigado a vocês que têm tanto nos ajudado, mas nós precisamos muito, porque todos os dias estão lá, né, Luciano? O Luciano sabe disso, o Educandário Santista tem muito mais crianças ainda que o Estado. Quantas? 450 crianças. 450 crianças. Até me assusta. Vamos passar o vídeo? Vamos. Para ver tudo que nós falamos, alguma coisa que está acontecendo, que já aconteceu em cima desse Destinação Criança. Hoje existe uma forma efetiva de você contribuir com todo esse trabalho de ajuda às entidades assistenciais. Uma parceria entre o CMDCA e a Receita Federal criou o projeto Destinação Criança. Funciona assim. Como pessoa física, você pode contribuir com até 6% do seu imposto devido para o fundo do CMDCA. Para pessoas jurídicas, o limite é de 1%.
Doações de bens também são dedutíveis e o melhor é que você não perde nada com isso. Seu dinheiro vai ser restituído na declaração do imposto de renda. Acessando o site destinaçãocriança.org.br, você saberá como destinar a sua doação. Calcule a quantia que você quer doar e imprima o boleto. As doações devem ser depositadas na conta bancária do Fundo Municipal controlado pelo CMDCA. E todo cidadão pode fiscalizar e acompanhar a atuação do CMDCA. O CMDCA de Santos já financiou mais de 80 entidades assistenciais nos últimos anos, investindo 6 milhões em projetos sociais da cidade. São projetos com atividades baseadas no Estatuto da Criança e do Adolescente, com ações nas áreas de educação, cultura, lazer, saúde e convivência familiar e comunitária. Vamos conhecer agora alguns destes projetos. Ecoterapia. A ecoterapia é um método terapêutico e educacional que utiliza os recursos oferecidos pelo cavalo na habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência ou necessidades especiais. Ele funciona desde o ano de 2005. Nós atendemos gratuitamente 55 crianças e adolescentes. A importância realmente desse conselho para as entidades é apoiar os novos projetos, apoiar o projeto já existente, para que a gente possa dar continuidade ao trabalho, né, e criar novos trabalhos dentro da instituição. Educandário Santista. O Educandário Santista é uma ONG sem fins lucrativos, atende crianças de 2 a 12 anos, no segmento de educação infantil e centro de convivência. A criança fica período integral, das 8 até as 17h30, tem alimentação, tem a parte pedagógica, tem a parte recreativa. O projeto que foi apresentado ao CMDCA, ele contribuiu para o desenvolvimento pedagógico da criança. E a gente precisava de um espaço que pudesse acolher todas as crianças que estavam entrando, de 2 anos, que a gente não tinha esse atendimento de 2 anos. Agora a gente tem, a partir desse ano, né, a gente começou a atender 2 anos, já em função desse projeto do CMDCA. A PAI. A PAI, ela começa a trabalhar desde a parte de estimulação precoce, então bebês a partir dos 3 meses já começam a fazer um atendimento especializado e depois eles complementam esse atendimento na escola. E as famílias, elas têm um atendimento na parte de assistência social, com algum trabalho com inclusão produtiva, nessa perspectiva. A verba deste projeto, que é chamado de estimulação precoce e inclusão escolar, vai ser utilizado no equipamento dessas salas, onde vão trabalhar fisioterapeutas, o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional, no atendimento das crianças e dos adolescentes, justamente para que eles tenham um desenvolvimento muito melhor. Agora você já sabe como vale a pena ajudar nossas crianças e adolescentes. Entre no site do Destinação Criança e faça sua doação. Você vai mudar o destino de milhares de meninos, meninas, crianças e adolescentes que no futuro vão contribuir para um Brasil melhor. Belo exemplo de trabalho, né? As palavras de vocês são muito fortes, mas a imagem apenas ela vai ratificar aquilo que vocês vêm falando. Fala um pouquinho do Educandário, porque ali apareceu uma parte, esse vídeo já tem algum tempo, né?
Hoje, como é que está o educandário? O educandário, aquele vídeo mostra a reforma que a gente fez da educação infantil, que a gente teve que adaptar quando teve a mudança na legislação, que antes a gente não atendia a educação infantil e agora está atendendo. Até por causa disso que hoje a gente atende 450 crianças e no vídeo ela explica que ela dá um número menor. Mas o Educandário Santista ele apresentou vários projetos para o CMDCA, sempre é um parceiro. O CMDCA ajudou bastante a gente em uma série de situações. Em projetos financiados, na época que podia reforma, a quadra foi reformada com dinheiro do CMDCA, essa parte da educação infantil, auditório. Hoje não pode mais, então são projetos que a gente está recebendo verba, mais voltado para a área de cultura e lazer agora. Então, eu acho que essas imagens da ecoterapia também, do educandário, puxa, gente, o que nós estamos conversando com vocês é sobre isso que vocês acabaram de ver, de assistir. Muitas dessas crianças, se não estivessem ali sendo atendidas com muito amor, com todo um planejamento, as mães precisam trabalhar e não tem com quem deixar os filhos. E aí, ou elas pagam 100, 120 reais para uma vizinha cuidar, entre aspas, dos filhos, ou então as crianças ficavam na rua. As maiorzinhas vinham da escola, não tinha ninguém em casa, elas tinham que se virar. Vamos quantificar a importância do trabalho dessas entidades, do atendimento que é feito, que é muito bom, não é, Luciano? Com certeza. Né, Valência? O atendimento é muito bom. As entidades na nossa cidade, com certeza, são referências no país. No país. E precisa muito mais dinheiro ainda. Sim. E imagine que você pode ajudar, sem aumentar a sua despesa, né? Para que crianças que ainda não estejam dentro dessas entidades bem cuidadas e que precisem disso, possam ser cuidados. Porque o nosso potencial aqui na Baixada Santista, hoje eu estava conversando isso também com o Luciano, hoje a gente não arrecada nem 1%, não chega a 1% do que a gente poderia arrecadar em toda a região, né? Eu não entendi bem. Ele fala, o potencial nosso, hoje a gente atinge, não chega a atingir 1% do potencial que a gente tem. Do que podia ser arrecadado. Foi feita uma estimativa, exemplo aqui de Santos, a gente chegaria, se arrecadasse tudo que o potencial indica, nós chegaríamos a 29 milhões. Daria para fazer muita coisa, né? Daria para fazer muita coisa. Olha você com 29 milhões, Luciano. Ia ser uma maravilha, viu? Temos um minuto, estamos terminando mais um bloco, vamos para o último e quarto. Nós vamos voltar no quarto bloco. Esse vídeo acho que vai mostrar profundamente aos nossos telespectadores a importância que o Fundo Municipal de Direito da Criança tem, a importância da parceria com a Receita Federal. Nós vamos pedir licença a vocês, terminarmos o terceiro bloco. No quarto bloco nós damos um repasse geral e vamos bater nisso. Cadê o resto? Dos 29 milhões, onde é que está isso? Como fazer isso? Tá? Dá licença e eu vou interromper, eu me inflamo um pouco quando eu vejo isso, é um absurdo. Pedimos licença para um breve intervalo, voltamos já já. Uma boa ação pode mudar a vida de muitas crianças. A Creche Estrela Guia precisa da sua ajuda e para isso está lançando a campanha Sócio Solidário. Com uma pequena contribuição mensal, você ajuda a manter um trabalho importante na vida de muitas crianças. Informações pelo fone 3324-9317, 9318 e 9319. Agende uma visita, venha nos conhecer, estamos esperando por você.
Você está assistindo o programa Estrela Guia na TV, agora no seu quarto, último bloco. Hoje nós estamos trazendo ao conhecimento de vocês coisas importantes, mecanismos importantíssimos para que a nossa sociedade possa ter um atendimento melhor, uma parceria muito bacana entre a Receita Federal e o Conselho de Direitos da Criança e Adolescente. Vamos voltar a isso. Eu fiquei muito preocupado com os 29 milhões que o Luciano está faltando na caixa do Luciano. A que você atribui isso, Vanessa? Como é que... Bom, uma pergunta também, desculpe. A pessoa precisa esperar a declaração de imposto de renda? Ela pode, até dezembro, ela pode recolher isso? Como pode ser feito isso? É bom explicar. Ela pode, ainda dentro desse ano, até o último dia útil de dezembro, né, acessar o site destinaçãocriança.org.br, né, e lá ela pode até fazer a simulação do cálculo do quanto ela pode destinar, o máximo que ela pode destinar e depois usar na declaração do imposto de renda. Ela gera esse boleto e ela recolhe para o fundo, né, esse boleto, esse valor vai direto para o fundo municipal e o ano que vem ela informa isso na declaração de imposto de renda dela. Ela pode fazer isso até o último dia útil de dezembro. Agora eu queria perguntar para o Luciano o seguinte, acho que uma explicação muito legal. Primeiro, o fundo não é da prefeitura, o dinheiro fica, mas quem gerencia isso, Luciano, como é que funciona? A prefeitura tem alguma influência nisso? Não. O fundo... Não, na verdade é só o nome, né? Fundo Municipal. Aí pega. É só isso, porque a verba toda é do Destinação Criança, são as doações que são feitas. Inclusive, a prefeitura ainda acaba ajudando um pouquinho, porque no carnê de IPTU tem aquela folhinha lá, que tem o do fundo, tem o do, que a gente chama dos bombeiros, mas não é da Defesa Civil, tem aqueles primeiros que quase ninguém paga, aqueles 20 também ajudam a gente. Ninguém paga, legal. Então, a única participação da prefeitura é isso, é o nome, o Fundo Municipal, e a paridade nos conselheiros. Mas é um órgão independente, é um órgão fiscalizador, é um órgão deliberador, é a gente que determina, dentro do Estatuto das Crianças e Adolescentes, as políticas que serão aplicadas, aonde a gente vai injetar o dinheiro, no que a gente vai investir. É tudo resolvido em assembleia pela população. Qualquer um pode ir lá dar uma ideia, vai ser apreciado, vai ser votado. Nas épocas das eleições, da formação do conselho, quiser participar, respeitar lá as regras, tem direito de participar todo mundo, é bem transparente. E para ficar assim, bem claro, que embora seja ligado, mas é independente, o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, inclusive, ele tem uma inscrição própria na Receita. Ele tem um CNPJ que é dele, é próprio. Então, ele é uma coisa independente. Por exemplo, isso até depois eu fiquei sabendo disso de um promotor da infância e da juventude. Se houver, por algum motivo, uma ordem judicial para bloquear qualquer valor da prefeitura, o valor do fundo nem a justiça mexe. Que legal, isso entendeu? é bom. Porque a lei diz que ele só pode ser usado para os projetos. Por ser um fundo municipal, ele faz parte do orçamento municipal. Mas é o que a gente chama de verba carimbada. Isso. Aquela verba que está ali, se der uma dor de barriga no prefeito, ele vai buscar em qualquer secretaria, menos no fundo. No fundo ele não mexe em nada. Ele não tem a gerência do fundo nenhuma. É do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, que é um órgão paritário, ou seja, não é só o governo que está lá. A sociedade também está lá representada pelas entidades. Isso é importante. Com certeza. Gente, não é politicagem, não é um dinheiro de política, não é um dinheiro de governo, é um dinheiro do povo para o povo. Com certeza. Isso. As pessoas que tiverem alguma dúvida, depois de tanta coisa que foi falada, com tanta clareza, que queiram mais informações, como é que elas podem... Então, o site que foi apresentado ele é bem didático, né? O www.destinaçãocriança, né? Se você tinha destinaçãocriança.org.br. Ele é bem didático, é super fácil de entendimento. Às vezes a gente que está sempre no meio, a gente acha que é tão fácil e não é. Mas quem quiser,
Também tem o site do CM que está na tela, parece que o cmdca@santos.sp.org.br, é direto lá do CMDCA. Qualquer dúvida, qualquer informação a gente também está liberando. Tem o meu pessoal, se quiser, financeiro@pentagonocontabilidade.com.br. Tiver dúvida, tiver ideia, tiver sugestão, pode passar para a gente está em contato com a Receita Federal sempre. Isso. A gente vai junto responder ou procurar ajudar da melhor maneira possível. Todos nós temos o maior interesse em que a população esteja esclarecida e participe dessa campanha, que é muito importante para a cidade. A gente tem acompanhado, e uma coisa que é muito, muito legal, muito bom, é essa parceria. Vocês estão sempre em contato. Receita e o Conselho de Direitos estão sempre em contato. Quantas reuniões já foram feitas para a gente chegar até o CNPJ? Então, qualquer dúvida que não caiba tanto ao Luciano responder, a Valesca está do lado. Com a Receita está do lado. Sim, com certeza. A Receita está junto com a gente. Sim, claro. Um abraço para o Renato, um abraço para a Amélia. Será transmitido. Sabe? Eu estou com saudades dele. Gente, vamos voltar. Eu estou preocupado, tem 5 minutos para dar tempo. Como é que a gente pode fazer, pelo menos minimizar esse absurdo que é, com o poder de arrecadação de 20 e tantos milhões, a gente arrecada 1% só. Não chega a 1%. Não chega a 1%, gente. Santista, acorda. Santista, se informa. O dinheiro que você deixa de ficar aqui para ser aplicado em projetos que você viu tão bonitos e tão importantes, fundamentais para a nossa sociedade, está indo para Brasília. É lógico que lá ele tem a sua destinação, tudo bem, não vamos... Mas esse 6% pode ficar aqui, mas é nosso, a gente vai aplicar, direto, né? É nosso, gente. Vamos lá, vamos se comunicar, fale com seus amigos, você que tomou conhecimento disso hoje, que sabe, que não entendia o assunto, você pode se entender, passe, transmita, seja um multiplicador. Esse ano nós estamos a fim de que a gente faça uma arrecadação condizente com toda a cultura social, a educação, a bondade, a liberdade dos nossos santistas, dos nossos moradores, que convivem com essas mazelas diariamente. Mais uma dica, se vale. Diga. A dica. Lá no fundo, a gente também está em contato direto com o Sindicato dos Contabilistas, com o Sindicato das Empresas Contábeis. E quem pode doar, que é quem faz destinar, né? Que é quem faz a declaração pelo modelo completo, a grande maioria faz através do seu contador. Dificilmente alguém faz a declaração em casa no modelo completo. Então, se tiver alguma dúvida, pode procurar o seu contador, porque ele está esclarecido, a gente está em cursos constantemente, em aperfeiçoamento, e com certeza ele vai saber explicar. O que às vezes acontece é que o contribuinte não está esclarecido e às vezes não quer, entendeu? Não conhece, não sabe, fala, para que eu vou fazer isso? Então, se tiver alguma dúvida e quiser, com certeza o seu contador vai ajudar e vai apoiar. Qualquer dúvida lá no conselho, a gente vai resolver isso de qualquer maneira, porque o dinheiro vai ser sempre bem-vindo. O apelo do Luciano já foi feito. Valesca, nós estamos terminando o programa. Eu quero assim que as pessoas, né, me deem a mão, porque eu já sou destinadora e digo já há alguns anos e que nunca tive problema e que sempre valeu a pena. Afinal de contas, a gente às vezes olha e acha que o imposto que a gente paga é muito ou que não é aplicado como a gente acha que deveria. Está aí uma oportunidade de eu deixar esse recurso na cidade e poder estar promovendo uma vida melhor para as nossas crianças e adolescentes. Então, vem para o nosso lado, seja um destinador também. Procure a Receita Federal, Valesca, Amélia, procure o Conselho de Direitos, o Luciano, os contabilistas, né? Para que vocês possam se tornar multiplicadores, como eu posso fazer a minha destinação e como eu posso multiplicar isso, porque o que está faltando é isso, né? Conhecimento, informação, né? Sobre uma coisa muito importante e fundamental.
Eu acho que é só assim que a gente vai conseguir melhorar essa nossa sociedade. Quando você vê aquele menino descalço, fazendo malabares, te pedindo dinheiro, sabe? Quando você vê aquela adolescente grávida, juvenil, quando você vê tudo isso, se lembre da Destinação Criança. Eu acho que se você fizer essa associação, tá? Você não vai deixar de fazer a Destinação Criança no seu imposto de renda. Pense nisso. Vale a pena, mais do que isso. Você tem todas as informações, maiores informações com o Luciano, com a Valesca. Eu queria agradecer de coração, parabenizar a Receita Federal, o Leão, esse Leão amigo, né? O Leão amigo. Parabéns pelo trabalho, pela dedicação de vocês, viu, Valesca? Um abraço a todo o pessoal da Receita. Muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Eu que agradeço e sempre que eu for chamado, eu venho com muito prazer. Obrigado. Luciano, meu amigo de Pendenga, vamos resolver como vai fazer isso nas nossas reuniões do Conselho de Direito. Também te agradeço de coração, parabenizo o teu programa no trabalho no Conselho dos Direitos. Muito obrigado por ter vindo. Se quiser mais alguma coisa falar. Eu que agradeço. É um prazer. Sempre que precisar, a gente está aí para ajudar no que for possível. E a você, minha telespectadora amiga, que às vezes eu esqueço, agradecendo a audiência, você, meu telespectador amigo, na certeza de que a partir de hoje, você que viu, vai passar informações para os seus amigos, seus parentes, e você vai destinar, você vai se tornar mais um soldado desse desafio, dessa guerra que é a Destinação Criança. Tenho certeza que no ano que vem nós vamos estar aqui, vocês já ficam convidados, nós vamos estar com uma arrecadação muito boa. E para terminar o nosso programa, que Deus abençoe a todos vocês, abençoe a todos nós, a vocês também. Tá? Amém. E que o Estrela Guia na TV sempre deixe uma mensagem para você refletir. A mensagem de hoje é muito importante, diz tudo o que eles falaram. A mensagem de hoje é a seguinte, a frase é: o que se faz com as crianças agora é o que elas farão depois com a sociedade. Simples, direto, completo.